Meu nome é Silvia Letícia, sou professora da Educação Básica em Belém há 24 anos. Também sou professora na Rede Estadual de Ensino, sou especialista em educação há 12 anos e me orgulho muito de atuar na área da educação. Eu nasci no bairro da Sacramenta, em Belém, em 1972, numa família humilde, numa região muito humilde, né, no bairro da Sacramenta. Esse período foi um período muito difícil, porque é uma família, eu sou a mais velha de uma família de 5 mulheres, 5 irmãs, e meu pai, trabalhador, vigilante, trabalhava nas companhias de docas do Pará, né, saía para vigiar o prédio à noite, e durante o dia ele preparava mercadorias no intervalo dos turnos de trabalho para vender amendoim. Ele vendia muito amendoim e a gente aprendeu, né, a fazer amendoim, a paçoca. E a minha mãe, trabalhadora, fazia muitas coisas, artesã, fazia coisas incríveis com o artesanato dela, costurava muito, né? No turno da noite ela costumava costurar e também lavava roupas para fora, era lavadeira e fazia muitas coisas para tentar educar, sustentar as filhas junto com meu pai. Então eles eram muito dedicados às filhas, né, à família. E eu cresci num ambiente de muitos conflitos, porque uma família pobre, cheia, grande, né, e em locais pequenos, a gente sempre morou em casas pequenas. Muito conflituoso, muito difícil. Meu pai bebia muito, era alcoólatra, e isso trazia muita instabilidade à família, porque a minha mãe tinha que lidar com o trabalho, com as filhas e com um marido alcoólatra, né? Que a espancava, que maltratava muito a minha mãe. Mas as filhas não, ele sempre foi muito amoroso, penteava os nossos cabelos, calçava os nossos sapatos e levava a gente numa bicicleta que tinha um baú na frente e levava a gente para a escola e ia buscar. Mas ele, com a minha mãe, era muito difícil, ele bebia demais. Então, não foi uma infância tranquila. Como eu era mais velha, eu tinha que ajudar no trabalho, então eu trabalhava muito com a minha mãe. E com esses conflitos eu cresci assim, estudando muito, porque ela dizia que meu pai dizia tem que estudar. Nós não tivemos essa oportunidade, minha mãe é analfabeta, meu pai tinha até só o primário mesmo, né, até a quarta série, mas ele dizia que as filhas tinham que estudar, então a gente estudava muito. Aos 10 anos de idade, nós saímos da Sacramenta e viemos para Marambaia, o bairro que eu moro até hoje, o bairro que eu me construí, me eduquei, cresci, trabalhei muito na Marambaia. E foi interessante porque os conflitos não terminaram, continuaram acontecendo, muita bebida, muito espancamento, muita coisa desse tipo com a minha mãe. Com 11 anos de idade eu decidi, vou treinar karatê, vou virar karateca. E eu tinha um objetivo, né, ao fazer isso, eu não queria mais que a minha mãe continuasse apanhando do meu pai, então eu fiz isso. E na Marambaia a gente vê muitas coisas, porque foi quando eu comecei a participar da vida política do bairro, né? Primeiro na igreja, né? Eu participava da igreja de Jesus Ressuscitado na Marambaia, e na igreja eu aprendi a ser catequista, né? A estudar, a compartilhar os ensinamentos do Evangelho e a militar no movimento de juventude, inicialmente. A gente militava na Pastoral da Juventude e depois na Pastoral da Juventude do Meio Popular. Quando eu comecei a militar na Pastoral da Juventude do Meio Popular, eu compreendi a necessidade de militar no meu bairro, de fazer alguma coisa pela cidade no meu bairro. E aí eu comecei a participar da Associação de Moradores, de uma associação que nós construímos aqui na Passagem São Cristóvão, ali, o Centro Comunitário União. Então a gente viveu a construção daquele espaço no bairro da Marambaia.
Então, o Centro Comunitário União, ele foi uma militância cotidiana, quando eu conheci muita gente legal, o Gerson Dumont, o Pedro Lúcio, o Ari, muita gente que ajudou na construção dessa luta. A Neide Solimões, eu conheci nessa época. Nós somos nós duas fundadoras dessa luta na Marambaia. Muito legal conhecer a Neide ali. E aí, gente, no bairro da Marambaia, no Centro Comunitário União, nós fizemos muita coisa. Foi quando eu comecei a perceber a minha identidade com a própria educação, porque eu fiz o ensino médio, depois que eu saí da escola Hilda Vieira, eu fiz o 5º, 6º, 7º. Ali eu comecei a participar dos primeiros movimentos estudantis, né? O Grêmio, a gente militou no Grêmio do Hilda Vieira e depois eu passei a estudar no Integrado. E foi lá que eu tive a primeira experiência forte de organização de Grêmio estudantil. Militei lá com pessoas incríveis e participamos da luta pelo direito à meia passagem em Belém, fomos aos atos, apanhamos. Em 91 comecei a trabalhar como funcionária de escritório, secretária. Mas eu não me identifiquei com aquilo, sabe? Foi um momento muito difícil para mim, porque era difícil conseguir emprego de secretário no escritório e quando tu conseguias, eles eram muito precarizados. Então eu não gostava de ficar ali no escritório, datilografando. Então foi frustrante para mim viver essa experiência, porque não era agradável, né? Também acontecia muito assédio sexual, né, nesses locais. Então, eu mesma fui agredida dessa forma, né? Consegui me defender porque, lembra, eu comecei a treinar karatê desde os 11 anos de idade, né? Então, não foi possível concretizar a agressão, né? Eu consegui me defender, mas também não quis mais voltar a um escritório e trabalhar dessa forma. Então eu comecei a fazer de novo o 2º grau. E desta vez foi no magistério. Então fui estudar no IEP. Foi lá que eu conheci a Andréia Solimões, foi lá que eu conheci a Nazaré, a Rita, a Denise, que é professora hoje junto comigo na rede estadual. A gente viveu um período maravilhoso no IEP, porque foi quando a gente participou, eu conheci uma pessoa muito legal, a Alessandra Matos, que junto comigo ajudou a construir um processo eleitoral para dirigir o Grêmio. Foi um momento fabuloso, foi quando eu conheci o Sintep, foi quando eu vi, uma vez na sede do sindicato, eu fui lá, encontrei o Edmilson pintando uma faixa, a professora Araceli reunindo com outras pessoas. Foi a primeira vez que eu entrei no sindicato, fiquei muito feliz de ter ido ali. Então, na atuação do Grêmio Estudantil no IEP, eu me identifiquei muito com a luta dos trabalhadores e da juventude, porque eu tive a oportunidade de dirigir lutas importantes para garantir gestão democrática, para impedir a intervenção da SEDUC na escola, para liberar os estudantes para as ruas, para as mobilizações. Nós fizemos isso no IEP. No último ano do IEP, gente, em 95, eu engravidei. Meu filho nasceu em maio. E como foi, eu estava era o último ano do magistério, foi um ano bem atípico para mim, porque o meu filho nasceu em maio, em junho eu fiz uma prova em um concurso para ser professora em Belém. Então foi um ano difícil, porque eu precisava concluir o ensino médio, precisava começar a universidade, porque eu passei, e precisava iniciar meu trabalho como concursada na SEMEC, tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar na Rede Municipal de Ensino, na Escola Municipal Liceu do Paracuri, mestre Raimundo Cardoso, em Quaraci. Então, eu morava na Marambaia, né? E todos os dias ia bem cedinho para Quaraci,
e voltava à noite. Ao trancar a faculdade, eu consegui iniciar meu trabalho na prefeitura, né? Comecei no Liceu do Paracuri. No ano seguinte, o Gabriel já estava, né, mais crescidinho, eu retornei para o meu curso na universidade. E as coisas não foram mais fáceis, né? Se complicaram mais, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, de manhã e de tarde, e estudar à noite. Eu saía 18 horas de Quaraci para chegar às 19 horas no meu curso na UFPA. Nossa, foi um período dificílimo, porque eu chegava em casa às 11 da noite para cuidar do meu filho. Foi horrível esse período. Foi doloroso demais esse período. Mas a gente conseguiu superar, né? Fomos criando o Gabriel, fui trabalhando. Em 2001, eu engravidei do meu segundo filho, do Thomas. E não tinha concluído o curso ainda quando eu engravidei do Thomas. Mas não trabalhava mais em Quaraci. Já trabalhava na Escola Municipal Alzira Pernambuco. Eu tinha um sonho, que era dar aula numa universidade pública, federal. Então, eu estudava para ser professora da universidade. E eu fiz isso, eu fiz uma especialização em docência do ensino superior. Depois que eu terminei a especialização, eu já emendei para o mestrado. Então, eu fiz o mestrado em educação. Eu terminei meu doutorado em 2017 e continuei militando, né? Eu sempre continuei militando, desde quando eu iniciei em 97, que eu comecei a participar das atividades do sindicato, eu continuei militando. Eu não tive nenhum momento de afastamento dessa luta sindical, era uma necessidade para mim, né? Da luta política, era uma necessidade. Então eu dedicava meus tempos, minhas preocupações, meus estudos a essa luta sindical e a minha família, porque sempre foi a base, sempre foi o que me fortaleceu, sempre foi o que motivou a minha militância, foi a minha família. Me dedicava à família, me dedicava à vida, me dedicava ao meu companheiro. Depois eu aprendi com os meus filhos, que é muito importante isso, eu aprendi com meus filhos e com o Douglas, que a gente precisa, os laços, né, de amizade, de amor, de companheirismo, é o que fazem você ter energia, ter vitalidade para lutar, né? Então, sempre foi muito importante para mim a minha família, os meus amores. Então, essas pessoas começaram a me ajudar a entender outras questões importantes na sociedade, né? Os meus filhos são gays, né? Meu filho é gay, eu tenho um filho trans. Então, eles já me fizeram participar dessa luta, dessa realidade da comunidade LGBT. Eu me reivindico como membro da comunidade LGBTQI+, porque eu sou mãe de LGBTs. Então, para mim, é uma necessidade lutar a luta LGBT. Para mim é uma necessidade defender o livre direito de amar, de viver, de vestir, de sonhar. O livre direito de falar, de abraçar o seu companheiro, sua companheira, onde ele quiser, de beijar, de pegar na mão e andar na rua. É uma necessidade, porque é uma questão de vida. Os meus filhos, todos os dias, eles saem hoje para trabalhar, para estudar. Eles precisam continuar vivendo. É o direito deles. Mas essa sociedade hipócrita tenta excluir, tenta tirar esse direito deles. Imagina tu sair tu ver teu filho saindo de casa sem ter certeza que ele vai voltar. Eu já senti isso. Esse medo de perder o meu filho que está saindo de casa. E às vezes era tão forte esse medo que eu dizia assim, não, eu levo você. Ou então vai de Uber, ou então para não deixá-lo andar sozinho na rua. Olha o absurdo. E eles me ensinaram que eles têm sim que andar sozinhos na rua. Sozinhos ou acompanhados, que eles não gostam de andar sozinhos. Mas eles têm sim que andar na rua. Eles podem sim colocar o brinco deles que eles quiserem usar. Eles me ensinaram a não ter medo disso, a enfrentar esse medo. Porque eles todos os dias enfrentam isso. Porque para eles também sair na rua é preocupante. Porque ele é gay, porque ele é trans. Então eu aprendi a lidar com isso dentro de casa.
apoiando eles, ajudando a construir essa identidade deles. Desde a roupa que eles queriam vestir até a forma como eles queriam falar. Eu acompanhei, eu apoiei, porque é isso que é amar uma pessoa. É querer que ela seja feliz do jeito que ela quiser ser, do jeito que ela quiser deixar o cabelo dela. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa no sentido da aparência, de se cuidar. Nunca fui exagerada, mas sempre achei importante isso. E eu aprendi com os meus filhos que essa vaidade, ela pode ser de qualquer jeito, de qualquer tipo, ela não tem que ser um padrão, uma imposição. Então, se alguém disser, tua maquiagem tá pesada, não tá, pra mim não tá pesada. Tu tá sem maquiagem, mas eu quero ficar sem maquiagem. Entende? Isso eu aprendi com os meus filhos, convivendo com eles, lutando com eles, com os medos e com as alegrias. Porque não é só medo na comunidade LGBT, não é só medo. É alegria também. É alegria de encontrar outros do mesmo tipo que lutam, é alegria de construir essa coletividade, é alegria de se impor, porque para sobreviver eles precisam se impor. Então, a minha família é isso. A minha família é uma luta cotidiana para aprender a lidar, para aprender a respeitar, para aprender a amar, para aprender a lutar por isso. Então, a luta que eu desenvolvo hoje no sindicato, na escola, onde eu estou trabalhando, na minha casa, no partido, onde quer que eu vá, ela é a mesma luta, ela é a mesma pauta. Porque tu não tem como separar isso, a não ser que que seja algo artificial, entende? Que tu seja uma coisa na tua casa e seja outra quando tu sai da tua casa. Não é assim. A gente aprende a lutar pelo socialismo, a lutar por uma outra sociedade, a lutar contra a opressão, a lutar em defesa do direito das mulheres. Porque isso sim foi algo que a gente sofreu muito, a necessidade de se impor o tempo todo, entende? A necessidade de falar porque era negado o direito a falar, a necessidade de dizer as coisas, de gritar às vezes, porque não se quer ouvir, porque é uma mulher que está falando. Uma vez eu estava numa reunião do sindicato e faltou luz. E eu era a próxima a falar no microfone. Quando eu peguei o microfone, faltou luz. Aí as pessoas ligaram as luzes do celular para tentar me visualizar, né? Eu não podia mais falar com o microfone porque não tinha mais luz. Mas as pessoas disseram assim, continua falando, eu vou colocar a luz em cima de você, porque você gosta de aparecer, você gosta de luz, você gosta de holofote. Algumas pessoas interpretaram isso com muita mágoa, elas ficaram super aborrecidas, chateadas, com raiva na hora, discutindo sobre isso. E eu refleti e falei, eu gosto mesmo de holofotes. Eu gosto de luzes, liguem vocês todas as luzes dos seus celulares, por favor, porque eu vou continuar falando. E eu falei, no escuro, sob as luzes dos celulares, que eu tenho direito aos holofotes, que eu posso falar, entende? Que isso não pode ser negado só porque eu sou mulher. E foi uma experiência incrível, foi quando eu comecei a entender de forma mais concreta a importância da luta das mulheres na sociedade. E que eu era mulher, e que no meu sindicato, de 56 membros, tinham 9 mulheres. Mas foi só ali, entende? Foi de repente, de um fato. Eu já apoiava a luta das mulheres, eu já estava presente, mas a partir dali eu senti necessidade de organizar um coletivo feminista, como eu ajudo a organizar hoje, que é o Marielle Vive. Eu senti necessidade de realizar o primeiro encontro de mulheres do Sintep, que ocorreu. Eu faço parte da Secretaria de Gênero do Sindicato Estadual. A gente fez uma revista para mostrar a luta das mulheres na educação. Tudo a partir desse fato político. E depois eu comecei a ver outros, a perceber outros em reuniões do sindicato. Eu cheguei numa reunião do sindicato atrasada e a pessoa que estava dirigindo a reunião do sindicato, ela não fez assim, olha, companheira Silvia, a gente está discutindo isso, isso, isso. Não, mas atrás de mim chegou um outro dirigente mais atrasado ainda
Quando ele sentou na mesa, nós vamos agora localizar o companheiro do que está acontecendo na reunião. Eu fiquei assim chocada com isso. Eu disse, porque para mim o tratamento foi outro? Se eu sou tão dirigente quanto o que chegou atrasado. Por que que eu não tive o privilégio de ter as informações? Eu tinha que perguntar para o meu colega do lado, o que que vocês estão discutindo? Estão discutindo esse ponto? Já discutiram? Eu não tive o privilégio, entende? Foi quando a gente começou a organizar o encontro de mulheres do Sintep. Então, pessoal, a luta se faz assim, a partir da realidade concreta, não é a partir das ideias apenas que se tem. A gente constrói ideias, a gente constrói sonhos, a gente constrói perspectivas, mas a partir da realidade concreta, daquilo que a gente vive cotidianamente. Eu tenho muito orgulho de ser uma mulher militante, sindicalista, militante da educação, militante da luta socialista, porque eu luto pelo socialismo, eu quero destruir o capitalismo. Então eu acho que é possível, só a luta muda a vida. E a nossa vida, ela é isso. Ela é uma luta diária, uma luta cotidiana. Ela traz derrotas cotidianas, mas ela também traz vitórias, conquistas, entende? E essas pequenas conquistas ou grandes conquistas é que faz a gente feliz. É o que faz a gente continuar lutando. Então, eu acho que é possível nós unirmos as nossas forças. Nós fazemos parte de uma classe que é a maioria na sociedade. Essa classe, ela precisa se entender enquanto classe, se unir e lutar. Lutar para derrubar os seus algozes, para derrubar as políticas de exclusão, que maltrata a vida, que elimina a vida, e se empoderar. O empoderamento da classe trabalhadora é fundamental para derrotar o capitalismo. A força dessa classe, ela é latente, ninguém aguenta mais tanta miséria, tanta exploração, tanto descaso. Então está na hora de nós nos unirmos, nos juntarmos para fortalecer essa luta que é de toda a sociedade. Então, como parte militante, como parte da classe trabalhadora, eu jamais vou me negar a lutar. Eu tenho certeza que você também, que todos nós que estamos aqui nessa sociedade lutando para sobreviver, queremos muito mais do que sobreviver, queremos ser felizes. Eu acredito que seja possível derrotar essa sociedade desigual e transformar a vida para que a gente tenha perspectivas maiores e melhores para os nossos filhos e para os nossos netos.